Inflação e alimentos. O que está por trás da alta dos preços? Vamos trazer detalhes já já. Acompanhe o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud. Pesquise na sua plataforma de áudio favorita Paracatu Rural e acompanhe a gente. Economia Rural. A alta dos preços dos alimentos tem sido uma das principais preocupações do brasileiro neste início de 2025. O custo dos alimentos encerrou o ano passado com uma alta de 8,23% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em meio a esse cenário, o governo federal cogitou medidas de intervenção nos preços. No entanto, essa ação poderia desregular todo o mercado, bem como o agronegócio. E para entender um pouco mais dessa relação entre a inflação dos alimentos e o agronegócio, nós vamos trazer para você mais um episódio do podcast Ouça o Agro, de realização da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, recebe o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Ele destaca que a política fiscal é o ponto de atenção e que a inflação de alimentos não é a principal responsável pela inflação total do país. Eu sou a Natália Fernandes e convidei mais uma vez Sérgio Vale, ele que é economista-chefe da MB Associados e vai ajudar a gente a entender um pouco desse cenário, cenário atual de inflação no Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente, Sérgio. Obrigado, Natália. Prazer estar aqui falando com você novamente. Sérgio, a gente teve um janeiro um pouco movimentado aí, e um holofote do governo para essa questão da inflação. Já em 2025, e o agro acompanhou também falas do governo relacionadas ao setor, de estratégias que seriam tomadas. E primeiro, para contextualizar, eu queria que você colocasse uma visão de como está esse cenário e por que você acredita que se falou tanto da inflação no país neste janeiro de 2025. Muito bom, Natália. Inflação tem sido, de fato, um tema recorrente na história brasileira, Infelizmente, mesmo depois do fim da hiperinflação, lá na década de 90, de tempos em tempos a gente tem alguns pequenos surtos inflacionários, algumas preocupações com o processo inflacionário que demandam uma certa atenção. Nada muito grave, como a gente está falando agora, não é uma inflação fora de controle, a gente está falando de uma inflação um pouco acima do teto da meta, então a inflação que está rodando entre 4,5% e 5%. Não é a inflação ideal, porque a meta é 3%, é uma inflação que é quase o dobro da meta, é uma inflação alta, e por isso a preocupação do mercado, do Banco Central, em como lidar com essa inflação. E qual que é a origem dessa inflação, que eu acho que é importante nessa discussão, para a gente depois também colocar o assunto da inflação de alimentos, que está sendo a culpada agora. De repente a inflação de alimentos virou a culpada da inflação no Brasil. A culpada da inflação tem nome, endereço, local, tudo certinho, que se chama política fiscal. Política fiscal nos últimos 2 anos no Brasil tem sido muito expansionista, a estrutura de gastos subiu com muita força, os gastos sociais como um todo, em geral, gasto com educação, com saúde, gasto de salário mínimo por conta da Previdência, enfim, teve um crescimento muito forte desse gasto ao longo desse período, e isso fez com que a demanda crescesse com intensidade, especialmente ano passado. Demanda brasileira, o consumo, o investimento brasileiro cresceu com muita intensidade nesse cenário e a gente viu isso acontecer ao longo de 24. Demanda cresce com força, acima do nosso potencial, daquilo que a gente consegue crescer sem gerar inflação, acaba levando a esse processo, parte desse processo inflacionário que a gente viu acontecer ano passado, especialmente na inflação de serviços, que é muito impactada pela demanda. E a política fiscal, toda a incerteza em relação à política fiscal, gerou a pressão no câmbio. A gente estava com uma taxa de câmbio que era em torno de R$5 por dólar no começo do ano passado, de repente ela foi para 6,20 no final do ano. Acomodou um pouco agora por conta da diminuição da tensão em relação à guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas ainda é uma taxa de câmbio que depreciou intensamente nesse período. E também por culpa, em parte, além do cenário internacional, pela questão fiscal.
Então, a questão fiscal que está muito por trás desse processo inflacionário mais forte que a gente vivenciou ano passado. Isso não quer dizer que a inflação de alimentos não tenha questões, não tenha problemas, não tenha subido com força ano passado. Mas aí é mais fácil a gente lidar com o que o governo consegue lidar, que é com a política fiscal, do que com a questão dos alimentos, que não é tão simples e as medidas que têm sido propostas são muito complicadas, para dizer o mínimo. E por que você acredita que agora houve esse foco na inflação de alimentos? Você pontuou aí outras questões, o porquê da origem, né, de uma inflação mais alta, a questão do setor de serviços, e por que agora os alimentos é que viraram o grande problema? Pois é, até metade do ano passado a inflação de alimentos estava relativamente sob controle, né? Estava ali 4,5%, 5%, não era uma grande questão. Final do ano, a gente teve a pressão mais forte das carnes, da parte da pecuária. A gente viu especialmente no último trimestre do ano passado a inflação de alimentos nas carnes crescer com muita intensidade. Então, uma inflação que estava ali caminhando para talvez ficar em torno de 5%, terminou o ano em 8%. Praticamente metade da inflação de alimentos do ano passado é por conta das carnes e por conta do efeito que aconteceu no final do ano, que tem a ver com uma demanda chinesa muito forte, uma demanda doméstica muito forte, uma exportação, por conseguinte, muito intensa. O mercado americano estava tendo dificuldade de produção, secas consequentes ao longo dos últimos anos, né, colocando problema de produção no mercado de carnes americano. Então, essa conjunção, tudo ao mesmo tempo, ajudou essa pressão a acontecer no final do ano passado. Que não tem política econômica do governo que consiga se colocar, especialmente nas propostas que o governo tem colocado, para tentar resolver essa situação. Então, a gente tem de partida agora uma inflação de alimentos que está forte, mas que por uma questão específica do setor de carnes que tende a se acomodar em parte ao longo desse ano, né? E o resto, né, Natália, são questões, especialmente os produtos que o governo tem sinalizado de preocupação, laranja, café, milho, mas especialmente esses produtos como laranja e café, tem questões climáticas muito fortes por trás, né? O café do Vietnã foi muito afetado também por questão climática, a laranja na Flórida também por questão climática foi muito afetado, aqui dentro por questão também de secas e enchentes muito variadas, intensas, profundas ao longo dos últimos anos, né, especialmente ano passado, também afetou muito o setor, e a gente vai ter que se acomodar, na verdade, a isso ao longo dos próximos anos. A gente tem uma mudança climática que está rodando nos últimos anos com intensidade, as temperaturas estão subindo, e quanto mais a temperatura média fica mais elevada, maior a volatilidade entre as temperaturas mais altas e mais baixas. A gente acaba vendo isso acontecer, e é o que está acontecendo agora, né? A gente viu, especialmente em 24, esse cenário, na verdade, nos últimos anos já estava acontecendo isso, né? E lutar contra isso não tem muito sentido por parte do governo, né? E as propostas que têm sido colocadas também mitigam muito pouco o processo inflacionário no setor. Então, acho que o governo devia esquecer a inflação de alimentos, pelo menos nessas questões que eles estão propondo intensamente de mexer na inflação desse ano, tentar forçar uma inflação mais baixa e focar no que eles conseguem mexer, que é a política fiscal. Mas eles não vão fazer, porque é terceiro ano de mandato, tem uma questão política importante por trás. Então, a gente tem um cenário de inflação que, infelizmente, realmente vai ficar preocupante. Não é explosiva, mas é uma inflação que não vai conseguir sair muito dos 5% esse ano e provavelmente em 26 também. Complementando, Sérgio, esses pontos que você trouxe da carne e do café, realmente, né? A carne, inclusive, começou a subir por conta de uma apreciação no preço do boi. E existe o ciclo pecuário, em que realmente alguns anos há uma oferta reduzida, e aí depois há uma recuperação dessa oferta. Quando a gente tem uma oferta maior, a gente tem um preço menor, e aí os produtores vivenciaram preços baixos nos últimos anos. Então agora há uma recuperação porque houve a reversão desse ciclo pecuário para uma fase de alta, onde não é o pico, né, dessa alta no preço do boi e provavelmente da carne, porque ainda há uma expectativa de crescimento nos preços nesse setor para pelo menos até o final de 2026 por conta dessa oferta do ciclo pecuário. E no lado do café, como você bem colocou, tem fator internacional e a produção brasileira sofrendo com o clima por diversos anos. Inclusive, em janeiro, a Conab divulgou os números de fechamento da safra. Então, a safra fechou abaixo do que era esperado, a de 2024, e para 2025, que já é uma safra menor, por ser bienalidade negativa, também há um número ainda menor para essa produção. Então, os preços continuam subindo.
É recorde atrás de recorde, na verdade. O preço de café hoje tá uma coisa impressionante. Tem subido muito e com essa oferta restrita tem espaço ainda para uma valorização, tanto no mercado internacional, que a Bolsa de Nova York tem subido, como no nacional. E aí você colocou, né? As medidas anunciadas pelo governo não são muito eficientes para controlar o preço por conta desses fatores, mas tem políticas públicas que podem ser feitas ou ações do governo que poderiam ser tomadas já no ano anterior, porque também é conhecido, né, qual que é a questão de oferta e demanda e políticas públicas que há no país, para crédito, para seguro. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão em relação ao que o governo poderia ter feito especificamente para conseguir ter um controle melhor de inflação e o que você acredita que pode ser efetivo pensando nessa inflação de alimentos desses fatores que a gente está comentando agora. Se tem alguma coisa que dá para o governo fazer. Acho que primeiro a gente diminui a ansiedade do governo num ano que, muito provavelmente, né, Natália, a inflação de alimentos tende a ser um pouco menor do que foi ano passado. Dificilmente a gente vai repetir 8% de inflação de alimentos no IPCA, como a gente viu acontecer em 2024. Né? Provavelmente a gente está trabalhando com inflação que fica em torno de 6%, entre 6% e 7%, um pouco menor, ainda assim alta, mas não vai ser tão intensa como foi ano passado. E concordo, tem o ciclo de carnes que continua, mas boa parte importante dessa pressão a gente viu acontecer no final do ano passado, provavelmente tende a amenizar um pouco ao longo desse ciclo agora de 25. Mas um ponto importante para ajudar também na inflação de alimentos, no conjunto dos produtos agro, é a safra melhor que a gente vai ter esse ano. Né? Tem uma safra que vai crescer de 8% a 10%, se não tiver nenhuma novidade climática no meio do caminho. Soja deve crescer 13%, milho um pouco menos, mas arroz tende a crescer bem também, feijão 5%. Enfim, tem um cenário de crescimento de produção de safra esse ano que é bastante positivo, que tende a ajudar, especialmente no segundo semestre, a alguma acomodação de preços no setor. Agora, a gente observa, né, Natália, o governo tem um fetiche tributário muito grande. Tem um fetiche positivo que é a reforma tributária. Todos nós concordamos que é muito bom, o país precisava há muito tempo de ter reforma tributária, a gente conseguiu fazer. Mas tem o fetiche tributário no geral para resolver todas as questões econômicas, o governo vai muito pela questão tributária, né, da tarifa de importação ou questão tributária no geral. Né? A gente viu o governo tentar aumentar a arrecadação nos últimos 2 anos para tentar tapar o buraco. Aqui a solução também, quando o governo parte, foca muito nessa questão. Vamos diminuir o imposto de importação, veio com essa história de tarifa de exportação. Olha que susto que de repente acontece, né, Natália? Tudo que a gente viu acontecer de desastre na Argentina nos últimos 15 anos por conta das retenções, mas colocar imposto de exportação no produto argentino, afundou a economia argentina na agricultura ao longo desses últimos 15 anos. De repente aparece essa ideia que você vai colocar um imposto de exportação, você vai exportar menos, vai sobrar mais produto aqui dentro e o preço vai cair, como se naturalmente isso fosse acontecer, o que não é verdade. Então, as soluções tarifárias e de imposto do governo, a história mostra que não funcionam, ou quando funcionam, muito pouco, especialmente em tarifa de importação. A gente já viu isso acontecer várias vezes no caso do trigo. Né? A gente zera a importação do trigo na expectativa de ter uma forte queda de preço e acaba não acontecendo. O melhor que o governo poderia fazer nesse momento para ajudar o setor, para ele conseguir produzir, ter condições, né? É pensar especialmente ali, talvez no produtor pequeno que vai ter mais dificuldade nesse ciclo de alta de juros agora, com o plano safra aí vindo pela frente, com juros mais elevados, é de fato ter essa preocupação. O que vai ser o plano safra, a política de juros vindo à frente, especialmente no momento que a Selic vai estar bastante pressionada. Então, trabalhar em cima do plano safra, eu acho que é um ponto importante, interessante, para manter uma produção forte para 25 e para 26, e ao mesmo tempo as medidas são mais longas relacionadas à logística, né? Que é o cerne de preocupação histórico na economia brasileira, de como você fazer um investimento que é focalizado em melhorar transporte, melhorar armazenagem, melhorar logística no geral, que ajuda na exportação, mas ajuda no tráfego desses produtos dentro do Brasil, que ajuda também na composição de preço no final. Então, eu acho que o governo deveria focar nessas medidas que são para aumentar a produção ao longo do tempo e esquecer essas medidas que são disruptivas e distorsivas para o setor de curto prazo, especialmente as tarifárias e as tributárias,
né? Mas o problema é que eles estão focando justamente nas erradas, e isso causa uma certa preocupação para o setor. Não funcionam, distorcem o setor e deixa de você focar no que precisava, que é justamente olhar plano safra, olhar investimentos mais estruturantes de longo prazo e o seguro. Acho que o seguro rural, né, Natália, você tocou na questão, extremamente importante a partir de agora. A gente tem um sistema de seguro rural muito mais forte, dado que as mudanças climáticas vieram para ficar. Então, você conseguir aplicar o seguro rural com mais intensidade, com mais precisão, seria também muito importante para garantir uma certa estabilidade ou uma menor volatilidade da produção agrícola no Brasil. Acho que esses 3 caminhos seriam mais importantes, pensando numa estrutura de longo prazo. E o governo deveria esquecer essas questões de curto prazo, que só vão piorar a situação. Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, recebe o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Neste bloco, eles repercutem uma das medidas cogitadas pelo governo federal para incentivar a produção de alimentos no Brasil e, consequentemente, diminuir a inflação deles, que seria a disponibilização de crédito para pequenos e médios produtores rurais. E falando em plano safra, o governo também sinalizou, né? Queremos um direcionamento, aí um novo plano safra, mas focando mais no crédito, fomentando o crédito para o pequeno produtor. Também falou um pouco sobre, precisa de mais tecnologia para o pequeno e para o médio. Por outro lado, a gente tem uma alta inadimplência dos produtores por questões aí que ocorreram nos últimos anos. E aí fica um pouco complicado, né? Tipo, focar no plano safra, mas só pensando no crédito, sendo que tem uma alta inadimplência e muitos produtores nem conseguem acessar o crédito por conta disso. Pois é, Natália, esse é outro problema, porque é um modo de visão do governo que a gente viu acontecer ontem, por exemplo, nesses últimos dias, que é a discussão do crédito consignado para o setor privado. A gente está no momento que a demanda precisa desacelerar para ajudar a inflação, a gente precisa ajudar o Banco Central a controlar as expectativas de inflação, e o governo solta uma medida para ampliar o crédito. Então, assim, é sempre interessante, é sempre importante ter essas políticas, mas é o adequado? Onde é que a gente precisa, de fato, focar no aumento de crédito aqui? E focar no aumento de crédito, tendo essa preocupação justamente também, não só no setor agro, mas na economia como um todo, com uma inadimplência que está voltando a subir, na pessoa física e na pessoa jurídica. Ano passado, o agro foi muito afetado pelo ciclo de baixa que a gente teve em 24, foram anos muito fortes até 23, você teve um ajuste de ciclo ano passado, as empresas se alavancaram muito anteriormente, entraram no processo de endividamento e a inadimplência subiu ano passado. Aí chega 25, era para ser um ano de ajuste, safra maior, preços melhores, a exportação vai vir forte, a gente tem um ciclo de preocupação no crédito por conta dos juros que vão voltar a subir. Então, essas empresas que estão com dificuldade por conta do crédito, especialmente em 2024, podem ainda sentir em 25 por conta disso. Então, sim, deveria ter uma atenção também especial do governo por conta disso. Como ajudar de uma forma organizada, positiva, sem privilégios, obviamente, as empresas do setor passar por um segundo ano, aquelas empresas que estão com dificuldade de crédito, no momento que a taxa de juros vai voltar a subir com força. E esse descompasso que você falou de já estar com problema e oferta crédito também ocorreu um pouco no setor de combustível, né? Que a gente vê os preços sendo segurados aí no mercado brasileiro por uma política da Petrobras. E por outro lado, houve uma iniciativa de aumentar o ICMS. Então, talvez indo por esse caminho que você falou, que é do tributário, né? De aumentar a arrecadação aí do poder público. E aí, de novo, o que será que realmente pode contribuir para um melhor ambiente econômico do país? Pois é, tudo tributário, né, Natália? A gente está vendo essa questão de ICMS, muito bem lembrou em relação a combustíveis, né? O caminho do governo sempre é para uma solução tributária, que não é ideal nesse momento. E às vezes isso dificulta um pouco para quem está entendendo, né? Público geral, porque a questão econômica é um pouco mais complexa de entender, a linguagem. Então, quando o governo coloca uma medida de maior acesso a crédito, segurando os preços, o repasse de preços de combustíveis, a população, a sociedade entende de uma forma mais fácil. Mas se por outro lado vem uma questão que aí é o lado mais difícil de explicar, o porquê que o tributário impacta, aí pode ficar com essa visão de que o governo está fazendo algumas coisas para ajudar, mas no fim parece que está piorando mesmo esse ambiente fiscal e tributário, e no fim quem vai pagar a conta são os mesmos.
Porque a gente está num momento complicado do ciclo político, econômico, eleitoral, digamos assim, que já está no 3º ano de mandato. A popularidade do presidente está muito baixa. Precisa aumentar a popularidade para tentar a reeleição em 2026. O que fazer? A economia foi muito bem ano passado. A inflação foi alta, mas não foi extraordinariamente alta comparado com outros momentos no passado. Desemprego recorde, de baixa, né? Sim, um cenário que era para estar a população mais contente e apoiando mais o governo. Isso não aconteceu, pelo contrário. A perspectiva negativa do governo foi piorando ao longo do tempo, a positiva foi caindo. Precisa mais para aumentar a popularidade do governo. O problema é, o governo fica com essas ideias de replicar coisas que foram feitas no passado, como, por exemplo, no caso dos combustíveis. Há esse receio, um processo inflacionário que tem. A Petrobras precisa repassar esse aumento de preço, porque o câmbio subiu, o preço de petróleo subiu, você tem um cenário de defasagem de preço de combustível muito grande que está afetando a empresa. Você precisa repassar parte disso, né? Então, essa ideia que às vezes começa a aparecer de novo agora, de você represar esse repasse de preço para não afetar a inflação, achando que isso vai ajudar no curto prazo, a gente já viu isso acontecer lá atrás, especialmente na época da Dilma, e deu muito errado. A história mostra como isso deu muito errado. Então, o governo ir para esse lado e tentar fazer a política do varejo ali pequena, do micro varejo, para tentar segurar um produto ou outro em termos de inflação, especialmente como é importante dentro do IPCA, como é o caso de combustíveis, parece que ajuda a população pode ter um benefício no curto prazo porque o preço não subiu, mas vai ser pior ainda lá na frente. Você vai ter que soltar esse preço com mais intensidade, talvez de uma forma mais agressiva e mais prejudicial para esse consumidor. Então, dá um pouco de preocupação, Natália, que o caminho que o governo está seguindo aí nos últimos meses relembra um passado que não deu certo. Por isso que o mercado está bastante apreensivo com o cenário de 25, especialmente 26, né, que vai ser um ano bastante tenso, porque tem uma eleição complicada aí vindo pela frente. Fora que, Sérgio, além desse repasse que pode vir depois do combustível, você também está com o ICMS que já foi elevado, que é muito mais difícil de você reduzir depois, né? Às vezes, quando você deixa o mercado se ajustar, preço internacional e nacional, quando reduzir também, o nacional vai reduzir. Então, uma hora pode ser que o governo tenha que fazer esse repasse mesmo, e aí tem mais essa pressão da parte tributária aí do ICMS que já está contida, e para tirar também tem um esforço bem maior que precisa ser feito, né? E aqui vai ter uma coisa pior ainda, Natália, na questão do ICMS, porque como os estados estão numa crise fiscal também profunda, aumentaram muito os gastos nos últimos 2 anos, especialmente, estão entrando num déficit mais complicado, precisa aumentar a arrecadação. E o ICMS é a base mais forte, antes da reforma tributária agora, mas pelo menos nesse momento ainda da arrecadação dos estados. Então, esses movimentos de ajustar a alíquota de ICMS, não só em combustível, mas em outros produtos, pode ser que a gente veja isso acontecer nos próximos anos, para tentar melhorar a perspectiva fiscal dos estados. Então, esse movimento está acontecendo agora, acho que a gente ainda vai ver acontecer nos próximos anos. Já estamos quase chegando ao final aqui, Sérgio. A gente acabou não falando muito sobre a questão cambial, né? Que vimos desde o final do ano passado também uma elevação do dólar, uma depreciação do real. O fator Trump agora contribuiu também para essa questão do câmbio, mas eu queria que você comentasse como que essa questão cambial, a desvalorização cambial, influencia também nessa pressão inflacionária. Pois é, o câmbio E o que está no controle, né, do governo também, desculpa te interromper, porque tem muitas coisas que às vezes vão até para aquele lado da exportação do agro, que como o dólar está maior, o agro consegue exportar mais, e aí isso acaba se tornando um problema, sendo que em alguns momentos enfim. Mas colocar esses pontos, né, do que dá para fazer e como que ele tem essa influência na inflação. O câmbio, como eu falei no começo, né, ele subiu muito por conta de um cenário internacional muito adverso. E a gente voltou um pouquinho agora, né? O Trump entrou, havia aquele risco de você fazer um choque tarifário super forte, colocar 50%, 60%. O Trump parou, não fez nada em relação à China, falou que vai analisar e talvez lá na frente vai começar a gradativamente subir. Então o mercado gostou muito, o câmbio estava ali 6,10, 6,20 e voltou para 5,90. Então só para relembrar que parte da pressão cambial que a gente viu acontecer ano passado tem a ver com o cenário externo. A outra parte tem a ver com o cenário fiscal doméstico. Por isso o câmbio está ainda aí no 5,90, quase R$6 por dólar. Então, assim, o câmbio subiu com força e a expectativa quando a gente olha 25, 26, dado que o Trump, apesar de ter maneirado um pouco nas falas em relação ao choque tarifário com a China, a gente sabe que vai ser um governo muito difícil.
não vai ser um governo fácil, no geral, na política econômica. Vai ser errático, com decisões equivocadas, e a chance da gente ter uma volatilidade na nossa taxa de câmbio por conta disso é muito grande. Então, a pressão para depreciação vinda do cenário internacional, especialmente americano, ainda está muito presente, apesar de ter tido essa queda agora no curto prazo. E o nosso cenário fiscal, Natália, dado que a gente está se aproximando do processo eleitoral, a tendência é só piorar, não é melhorar. Os riscos estão muito presentes. Então, o câmbio vai continuar pressionado em 25 e 26, o que a gente espera e trabalha, pelo menos por hora, é que não vai ter aquela variação tão grande que a gente viu acontecer ano passado. Mas não dá para considerar isso também a valor de face, digamos assim, né, Natália? Porque a gente estava no cenário de R$5 por dólar no começo do ano passado, de repente chegou a 6,20 por erros consistentes que o governo foi fazendo ao longo do ano. Esse início de 25, o governo só errou praticamente na política econômica. Então, dado esse cenário, né, do que a gente tem visto nos últimos 2 anos, difícil imaginar que você vai ter grandes acertos. O grande acerto já foi a reforma tributária. Do ponto de vista macrofiscal, a tendência é, infelizmente, ter desacertos, ter uma situação complicada. Consequência disso, eu acho que a gente vai ver um câmbio que pode depreciar ainda mais ao longo dos próximos 2 anos, especialmente chegando próximo ali do período eleitoral. Então, um câmbio que ainda deprecia vai ter implicações inflacionárias, sim, 25, 26, vai colocar pressão em cima do Banco Central, e aí para o produtor, para o setor agrícola como um todo, tem de um lado um câmbio que é mais favorável, então para exportação fica ótimo, mas por outro precisa ter uma atenção redobrada em 25, 26, que vão ser anos de crédito mais caro, de financiamento mais caro. Os juros vão estar muito mais pressionados nos 2 anos. Selic eu acho muito difícil cair com intensidade em 26 por conta desse cenário de incerteza que a gente vai ter. Então tem um benefício do câmbio via exportação, então para o setor isso é positivo, mas tem um efeito inflacionário que leva a juros e que leva a um custo de crédito muito complicado para o setor, que precisa ser trabalhado também nesse período. Mais um ano desafiador, né, para o agro também, Sérgio, inclusive porque a gente está falando de fatores que os produtores não conseguem controlar, o setor não consegue, então ele está sujeito a esse ambiente econômico, então fica esse desafio para enfrentar, além de outros desafios que estão dentro do setor clima, que por mais que a gente não tenha muito impacto neste ano, a gente já vê algumas regiões sendo prejudicadas, safras sendo prejudicadas, então um ano aí desafiador para o produtor e, como você colocou, numa perspectiva não tão boa em relação ao acerto do governo, vamos acompanhar aí, ver se tomara, né, que você esteja um pouco errado e que a gente tenha algo mais positivo aí durante esse ano para o setor brasileiro. Obrigada, Sérgio, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Natália. Sempre um prazer falar com você aqui. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem 2 opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele, e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente, ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.